Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós temos como objetivo o estudo da obra de Pietro Ubaldi. São mais de 10.000 páginas, são 24 volumes. Já estamos no 3º volume, As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento. Já estamos também no capítulo 4 de As Noures, e este é o estudo de número 18. Então, aqui no texto, nós fizemos uma pausa e agora retornemos ao capítulo 4. Nós estávamos falando de Joana d'Arc, que foi uma das grandes inspiradas. Joana d'Arc nasceu em 1412, já havíamos falado sobre isso. Aos 13 anos, em 1425, ouve as primeiras vozes. Com 13 anos de idade, uma adolescente ouve as vozes espirituais pela primeira vez. Por quase 4 anos, portanto, de 1425 a 1429, Joana escuta as vozes, amadurecendo a própria preparação espiritual. Veja, uma adolescente de 13 anos até os 17 anos, amadurecendo-se espiritualmente. Veja que há um amadurecimento espiritual bem precoce, né? E ao despontar de 1429, portanto ela estava com 17 anos, a heroína de 17 anos entra em ação. Entra em ação e são 4 rápidas e progressivas etapas. Encontro em Vaucouleurs com o capitão Roberto. Encontro em Chinon com Delphine. Libertação da cidade de Orleans dos ingleses. Lembramos que os ingleses já haviam dominado essa região da França. Um quarto situação, coroação do rei, coroação de Carlos VII, rei na cidade de Reims. A cidade de Reims, que fica no nordeste da França, já era tomada, já havia sido dominada pelo exército inglês. Foi em julho que se deu essa consagração. 3 anos e meio de incubação, 3 anos e meio de preparação espiritual da Joana d'Arc, do fenômeno de inspiração, para que ela ficasse bem sintonizada com as correntes de pensamento superiores. 5 meses e meio para traduzir esse pensamento, esse projeto, em realidade, libertar a França. O impulso, que não poderia originar-se na Terra, esse impulso, essa grandiosidade, esse projeto não tem origem na Terra, mas esse impulso desce do céu, desce do alto. A centelha que faltava à consciência nacional francesa, Joana d'Arc a encontra no espírito, grande força também nos eventos políticos. Políticas e guerreiras eram as necessidades do momento para a França, e essa é a forma que assume a inspiração. A inspiração assume uma forma política e guerreira. É situação rara, porém necessária, pois que ali estava acontecendo uma injustiça contra os franceses. A fonte das correntes inspirativas não é apenas moralmente elevada. Os pensamentos superiores não é apenas elevado, senão também supremamente inteligente. Claro, são almas evoluídas. A fonte das correntes de pensamento são almas moralmente elevadas e muito inteligentes.
A obra de Joana d'Arc é, assim, aqui sentida como força ativa que intervém e atua na história. A gente lembra de vez em quando que a Terra não é controlada pelos homens. Existe um controle espiritual de cada planeta e não é diferente para a Terra. A Terra também tem um controle na espiritualidade. Portanto, gente, não tenham medo, façamos toda a nossa parte, façamos tudo o que depende de cada um de nós e entregamos nas mãos de Deus, mesmo nesses momentos de pandemia do coronavírus, porque tudo isso está controlado pelas mãos de Deus. Lógico. As noures, que eram bondade e justiça, pensamento e consciência, eram também vontade e energia de ação. Essas correntes de pensamento, que eram de bondade, mas também de justiça, eram pensamentos e consciência, eram também vontade e eram também energia de ação nesse plano para a libertação da França. E o caso de Joana d'Arc não é único, houve outros casos, grandes e inspirados também. A história da humanidade terrena, como todos os fenômenos, tem sua meta e se desenvolve. Deixa eu pôr isso aqui. A história, como todos os fenômenos, tem sua meta e se desenvolve segundo um princípio lógico de desenvolvimento. Tem uma lógica por trás de tudo. Vejo nesse desenvolver-se de todos os fenômenos, inclusive no fenômeno histórico, um último termo substancial, que é a força que os movimenta, essa força que dirige tudo sobre a Terra quando falta direção, quando falta orientação pelos homens. Existe uma lei de equilíbrio entre impulsos de todos os fenômenos, e todos são imateriais, são fenômenos espirituais, conexos, obedientes a uma única lei central, que é Deus. Tudo está controlado, tudo está obediente a uma única lei, que é a lei de Deus, que é a lei de amor. Por isso, tudo que temos que aprender, e é só isso que deveríamos aprender, é compreender e praticar a lei de amor, para que sejamos felizes, todos. Somos eternos, somos espíritos eternos, em experiência em corpos físicos, em aprendizados. Nos momentos de depressão, nas forças diretivas dos acontecimentos humanos, o vazio do inferior na Terra atrai por equilíbrio uma corrente espiritual do céu, e esta corrente desce por vias inspirativas. Quando é necessário, essas correntes inspirativas são direcionadas e captadas por aqueles grandes inspirados. Os impulsos do mal têm de ser equilibrados com os impulsos do bem. Essa é a lei que faz nascerem os heróis, os gênios, os santos, quando surge, quando aparece uma missão redentora. Então, para equilibrar as forças maldosas, para equilibrar as dificuldades, nascem aqueles heróis, aqueles santos, aqueles gênios, para cumprirem missão, que nos salva, que nos orienta, que nos regenera. No momento decisivo da crise que ameaça os sagrados valores do espírito, que sintetizam, que reúnem, que resumem uma civilização, alguma coisa tem que nascer. Por isso nasceu Joana. Joana é um espírito muito evoluído que foi chamado para resolver
essa situação na França. Joana, conforme está na obra de Chico Xavier, com o espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos dita essa obra para Chico Xavier. Humberto de Campos, que depois passa a utilizar o pseudônimo de Irmão X. Então, neste livro aqui, Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos revela que aqui, olha, no capítulo 5, quem foi a reencarnação de Judas Iscariotes. Judas, que estava junto com Cristo lá no ano 2000, no ano 0, né? Até ano 33, por aí, em que viveu Jesus de Nazaré. Judas foi aquele que foi enganado, foi traído e acabou também traindo Jesus. Judas, neste livro, Crônicas de Além Túmulo, por Humberto de Campos, está muito claro que ele evolui espiritualmente, reencarna várias vezes e se preparou e foi chamado para libertar a França. Então, Judas Iscariotes reencarna com o nome de Joana d'Arc. Cristo, a grande força que havia fundado a civilização cristã, Jesus de Nazaré, que trouxe a lei de amor, a lei de Deus para nós na terra, Jesus velava sempre presente pela sua conservação. Jesus velava pela conservação do cristianismo, como vela até hoje. Então, desperta então o destino e sacode as almas adormecidas. Carlos VII, embora rei, substancialmente era um nada. Ele era um rei irresoluto, não tinha grandes iniciativas. Joana d'Arc, não obstante ser uma pastorinha, uma adolescente, uma camponesa, então, não obstante ela ser uma camponesa, uma pastorinha, uma adolescente, substancialmente, Joana d'Arc era a força que explodia ao seu lado, ao lado de Carlos VII, rei. Na história, entra em ação, nos momentos decisivos, a realidade do valor e não a aparência da posição social. Na verdade, o que importa é a realidade e não a aparência. Então, o rei Carlos tinha só a aparência e não resolvia. Era a aparência de um rei. A Joana d'Arc tinha aparência apenas de uma camponesa, de uma adolescente, e vem para resolver. E que diferença de armas e de métodos entre Joana d'Arc e o rei Carlos VII. Joana caminha rápida, reta e seguramente, porque maneja as forças do bem, maneja as forças da justiça e da verdade, e é orientada, guiada por essas vozes inteligentes e superiores. O rei e seus cortesãos vão pelas estradas tortuosas da dúvida e da traição, incertos, vazios, desunidos. Muitas vezes, quem está no poder tem que se proteger porque outros que estão ao seu lado, até mesmo ao seu lado, tentam tomar o seu lugar, tomar a sua posição, traí-lo. O espírito e o bem, tudo governam. O espírito e o bem, tudo governam. E Joana d'Arc os possuíam, o espírito e o bem, ambos. Ela, Joana d'Arc, era uma chama viva. Os outros, o rei, seus artesãos e os outros, eram um achote, era uma tocha apagada. Eis o segredo do seu triunfo, o triunfo de Joana d'Arc. A inteligência do centro inspirativo, neste caso de Joana d'Arc, não é somente provada pela tempestividade da intervenção, pelo seu proporcionar-se aos acontecimentos da época,
mas também pelo desenvolvimento lógico inegável que aquele centro imprime ao destino de Joana. Aquelas vozes, aquelas noures, aquelas entidades superiores e inteligentes controlam, guiam, auxiliam o destino de Joana d'Arc. A inspiração tinha uma exata meta, constante, um plano de ação complexo, que muda de natureza ao longo de seu desenvolvimento. Tem um período de preparação para a formação gradual do instrumento. Então, a inspiração, aquelas grandes vozes, controlam, amadurecem, ajudam, auxiliam Joana no período de maturação moral e espiritual, que é dos 13 aos 17 anos. Observemos de perto como nasce e desenvolve a inspiração de Joana, igual motor espiritual de toda a sua missão ativa. Reencontraremos muitos dos conceitos já observados. Como já observamos em outros grandes inspirados, vamos observar aqui também muitos conceitos que reaparecem. A forma imposta pelas circunstâncias ao desenvolvimento dessa missão, que é confiada a uma adolescente, Joana d'Arc, não poderia permitir os longos períodos de maturação através da dor, que achamos em outros casos de grandes inspirados. Os grandes inspirados, na grande maioria, acontece esse amadurecimento do senso moral com a dor, com a dificuldade que eles passam. O caso de Joana d'Arc, não. Ela faz a período de maturação dos 13 aos 17 anos, mas a dor vem no final. Vamos ver. A distribuição das fases é invertida e o fator dor é todo condensado no final, quando Joana d'Arc é traída, quando Joana d'Arc é abusada sexualmente, quando Joana d'Arc é presa e condenada a ser queimada em fogueira. E isso porque o primeiro escopo, o principal objetivo e o mais urgente em ordem de tempo, é a salvação da França. Então Joana vem naquele momento, se prepara rapidamente dos 13 aos 17 anos para coordenar, para comandar exércitos através das vozes que ela ouvia para vencer batalhas e libertar a França do domínio inglês. O segundo escopo, objetivo maior, é a purificação espiritual da heroína Joana d'Arc. Então, é a purificação dela, é um resgate, que ela também é traída, como ela traiu o Cristo. Então, agora aqui com o nome de Joana d'Arc, esse espírito é traído pelo rei, é traído pelos que ela auxiliou, e ela, então, é queimada na fogueira. Ela é como que crucificada, entre aspas. Isso é uma situação em que ela vive para ajudar a França, para demonstrar a eternidade, para demonstrar o espírito que somos, e isso tudo ela passa também como um resgate dela mesma, como uma purificação espiritual dela mesma. A dor atinge, pois, somente a segunda fase do desenvolvimento individual da missão de Joana d'Arc, quando o remate da obra política se deu. Depois dela ter coroado o rei, é que ela entra num processo de purificação dela mesma. Aos 13 anos, no verão de 1425, Joana ouve as vozes no jardim da casa de seu pai. Essas vozes são o leitmotiv, como que o fio condutor da vida de Joana d'Arc. Sempre presentes essas vozes, sobretudo nos momentos mais decisivos. Elas, as vozes,
se encontram à retaguarda dos fatos. São o centro motor de toda a sua missão. As vozes auxiliam muito a Joana d'Arc em toda a missão da Joana d'Arc. Dos 13 aos 17 anos, do verão de 1425 ao fim de 1428, isto é, 3 anos e meio, dura o período de preparação do instrumento, Joana d'Arc. 3 anos e meio para que a inspiração se apoderasse inteiramente daquela alma. 3 anos e meio para que Joana d'Arc entrasse em sintonia plena com as vozes dessas grandes almas que a orientaram. Era necessário que não houvesse ruídos na interpretação das mensagens, das ordens que as vozes, que as inspirações superiores traziam para Joana. Não podia ter distorção, não poderia ter mal entendido. Ela ia comandar exército. Então, passa 3 anos e meio nesse preparo, nessa sintonia, nessa a ambientação, para que ela tenha essa ressonância entre os pensamentos superiores que vinham orientá-la e ela mesma. O fenômeno é progressivo. Esse fenômeno das noures, que a pessoa passa a ouvir as vozes, ele é progressivo. Antes de a luta exteriorizar-se na Terra, através de fatos concretos, deve a luta, completar-se no espírito. Tem de ser antes solidamente estabilizado o equilíbrio interior das forças motrizes do fenômeno. Então, primeiro o projeto. O projeto foi arquitetado na espiritualidade superior. Depois vai ser executado na Terra. Eis como Joana d'Arc descreve sua primeira percepção das vozes. Primeira vez que ela ouve as vozes. Aqui está em inglês, mais abaixo está a tradução. Desculpa, aqui está em francês, mais abaixo aqui já está a tradução do francês para o português. Então Joana d'Arc está dizendo assim: quando eu tinha 13 anos, pequena, né, adolescente, quando eu tinha 13 anos, ouvi uma voz de Deus que buscava dirigir-me. E da primeira vez senti grande terror, grande medo. E é por aí mesmo, né? Essa voz manifestou-se ao meio-dia. Olha só, para ajudar, essa voz se apresentou ao meio-dia, com claridade, no verão, no jardim da casa de meu pai. Eu não havia jejuado na véspera. Percebi essa voz à minha direita, ao lado da igreja, e raramente a ouço, essa voz, sem que perceba também uma claridade. Então, sempre que Joana ouvia essa voz, do lado que ela ouvia a voz, ela percebia uma claridade. Claro, luzes dessas almas superiores. Essa luz, essa claridade, é vista sempre do meu lado, de onde a voz se faz ouvir, e é habitualmente muito, muito brilhante, muita luz dessas grandes almas. O primeiro sentimento é de medo, e também aqui a primeira advertência da voz é: não temas. A voz vem para Joana, Joana ouve a voz e vê o clarão. E a voz já orienta: não temas. Mais tarde, quando o costume já houver tranquilizado Joana, meses depois, a voz se fará mais forte e segura, iniciando seus apelos de comando, iniciando os apelos de orientação para Joana d'Arc. A voz dizia: vá, filho de Deus, vá. Ou seja, vá, filha de Deus, vá. E acrescenta: a missão vem de Deus, de la parte de Deus. As vozes são diversas. A primeira voz é a de São Miguel.
o anjo guerreiro, o santo das batalhas, que guia os exércitos. Chegam-lhe depois, em auxílio, como que para proporcionar-lhe melhor ameigando-se à feminilidade de Joana d'Arc, chegam outras duas vozes, Santa Catarina e Santa Margarida. Existem também aí razões de simpatia, de atração e de afinidade de missão. Essas duas santas vêm a Joana d'Arc porque já tinham intimidade com Joana d'Arc, porque já tinham simpatia, já tinham atração, já tinham uma vivência anterior. Era essa última santa, a Santa Margarida, era representada na capela de Dom Remy. Dom Remy é terra natal de Joana d'Arc. Então essa Santa Margarida, ela era representada lá na capela de Dom Remy por uma estátua que Joana d'Arc venerava, gostava muito. A voz guerreira de São Miguel desaparece depois nos fossos de Melun, quando Joana d'Arc é presa. Ao término da missão guerreira, terminou essa fase da missão guerreira, e o São Miguel, então, deixa de falar a Joana, que é a heroína. Quando o seu destino, o destino de Joana d'Arc, se eleva pelas vias místicas do martírio. Então, somente falam as vozes das duas santas do sacrifício e da virgindade. Então aí ela passa a ouvir apenas as vozes de Santa Catarina e de Santa Margarida. Joana vê também um esplendor na direção da voz, a claridade, na direção aonde ela ouve a voz. Joana ouve, vê, tem até sensações táteis de pegar e sensações olfativas, sensações de cheiro. As correntes assumem as mais diversificadas formas de vibrações sensórias. Vibrações sensórias de som, para que a Joana ouvisse. Vibrações sensórias de táteis. E vibrações sensórias olfativas. Mas, acima de tudo, ela, Joana, ouve. E isso era muito necessário para dar voz de comando ao exército francês. O ambiente de sintonização está inundado de uma paz idílica, uma paz suave, de singela musicalidade campestre, cheia de poesia. O ambiente onde Joana d'Arc vivia já estava impregnado, inundado dessa paz suave. Nesse ambiente, as correntes espirituais saturam de suas energias a alma de Joana d'Arc, o veículo que devia depois comunicar a transfusão espiritual à alma da França. Os bosques deviam ser seu ambiente de sintonização preferido, porquanto, durante o processo em que ela foi julgada, imersa em vibrações mais baixas e opacas vibrações, Joana d'Arc despendeu maior esforço para ouvir e numa dessas sessão do processo, chegou a dizer: se fosse num bosque, eu ouviria minhas vozes. Ou seja, as vozes são perceptíveis em ambientes de harmonia, na natureza, nos bosques, nos lugares de silêncio, de paz, de harmonia, nos ambientes religiosos das igrejas, onde ocorrem os cultos, e por aí vai, nos ambientes das casas das pessoas, onde ali se inunda de energia daquela pessoa que vive nesse ambiente.
Joana d'Arc, naqueles 3 anos e meio de sua preparação espiritual, como camponesinha que era, vivera no ambiente rural, entre bosques e igrejinhas das aldeias tranquilas, na mais harmoniosa atmosfera vibratória. Então, o ambiente em que nascera e vivera Joana d'Arc era um ambiente harmônico, dos bosques, das igrejinhas. Isso ajudou muito a preparação dela para que ela ouvisse essas vozes superiores. Nesse ambiente, ela, Joana d'Arc, assimilava as correntes de pensamento, intensificando suas qualidades de ressonância, ouvindo cada vez com mais clareza, com mais precisão. Aperfeiçoando sua afinidade com as mesmas correntes até fundir-se e tornar-se ela, Joana d'Arc, ela própria, o impulso que lhe foi transmitido. Então houve uma assimilação, uma ressonância muito grande entre as vozes de Santa Margarida e Santa Catarina para com Joana d'Arc, e era necessário que houvesse. Por isso esse período de acomodação, de preparação, esse período de preparar-se para ter essa facilidade de transmissão de pensamentos entre as santas e a Joana d'Arc. A primeira voz se manifesta no jardim da casa paterna de seu pai, continuando-se o contato, prosseguindo a iniciação, não mais com interrupções, mas constantemente, várias vezes por semana, um pouco em toda parte, pelas colinas do Moza, onde Joana d'Arc conduzia a pastar seu rebanho. Deveriam ser carneiros, né? Sob a árvore chamada das fadas, árvore das fadas. Pelos bosques que cobriam a região, junto das fontes, entre o canto dos pássaros e o perfume das flores, ao som dos sinos que Joana muito amava e que verdadeiramente, especialmente, se grandes, são os sinos, se forem grandes, são dotados de uma extraordinária potência de harmonização vibratória. Então esses ambientes foram muito favoráveis para Joana entrar em sintonia com Santa Catarina, com São Miguel e com Santa Margarida. Eram essas doces vibrações que as correntes espirituais seguiam como vias de descida, como fundo de ressonância, constituindo o harmônico motivo de matéria sobre que se apoiava a sinfonia divina. O concerto deveria ser perfeito. Esse concerto entre as santas e o São Miguel para com Joana d'Arc, tinha que ser perfeito. Não poderia haver interferências, ruídos na comunicação. Não poderia haver mal-entendidos. Não poderia haver dissonâncias. Até seus ecos longínquos no mundo físico. Assim descia a Noure, a corrente de pensamento, ao espírito de Joana d'Arc, através da voz interior das coisas boas e doces que se inclinavam em torno, em coroa, oferecendo-se como canais de sintonia. Assim se escondem na humildade as grandes coisas. As grandes coisas do universo estão ali como que escondidas, não perceptíveis, na humildade. O ambiente das vozes é, pois, quase sempre nos campos e em lugares distantes e solitários, onde Joana d'Arc gostava de refugiar-se. Esses ambientes harmônicos, equilibrados,
lugares solitários, lugares de igrejas, de bosques, de campos de um modo geral. E a campina de Dom Remy, onde vivia Joana, é ainda hoje, isso escrito em 1936, verdadeiramente sugestiva pela sua tranquilidade e silêncio. E eu acredito que ainda seja até hoje, 2020. As vozes, entretanto, falam também na igreja. Outro ambiente místico excelente, um ambiente preparado, que é o ambiente da igreja. De todos os cultos, quando sinceros, quando cultos humildes, que procuram elevar as almas, que melhoram os homens, que tornam os seres humanos mais amorosos, que compreendam e pratiquem a lei de amor, que é a lei de Deus. Isto é, na igrejinha de Dom Remy e no vizinho santuário de Nossa Senhora de Belmonte. Na primeira, na igrejinha de Dom Remy, havia a estátua de Santa Margarida. E diante dela, da estátua, Joana d'Arc orava. O santuário de Belmonte, isolado em silêncios, entre árvores, era um ambiente afastado ideal de suas inspirações. Dois ambientes harmônicos em que Joana d'Arc exercitava essa captação, essa sintonia, essa ressonância com os grandes pensamentos desses três espíritos superiores de qual nós falamos agora mesmo. Mesmo porque para ouvir esses pensamentos, para captar esses pensamentos superiores, é necessário que nós nos elevemos moral e espiritualmente. E Joana d'Arc fez isso. A solidão daqueles silêncios era necessária a Joana, a fim de ouvir melhor. E ela, Joana, a buscava, esses silêncios, essa preparação, para a sua preparação. Ocupada em seu profundo trabalho interior, ou seja, Joana estava preocupada com essa reforma íntima, sua alma tinha necessidade de paz no exterior. Claro, paz no exterior facilita a cada um de nós encontrar a paz no interior. Nesse ambiente, a camponesinha da Lorena teria feito sua promessa solene, aceitando sua missão e comprometendo-se com o céu a seguir a missão até o fim. A história não assiste a essa íntima cena, em que a alma de Joana d'Arc deveria haver falado, e talvez também lutado, longamente com suas vozes. Certamente elas, as vozes, estavam presentes, como estiveram no Monte Sinai, trazendo para Moisés os 10 mandamentos da lei de Deus. Lá estavam presentes vozes superiores, todas coordenadas, presididas e orquestradas por Jesus de Nazaré. Também em Patmos, a ilha das águas marítimas da Itália, em que João Evangelista recebera das vozes superiores, e principalmente da voz de Cristo, Jesus de Nazaré, a obra, o Apocalipse, a revelação. Também essas vozes estiveram presentes na igrejinha de São Damião, na Itália, para Francisco Bernardone, que depois é chamado de Francisco de Assis. Então todos esses grandes inspirados, no Monte Sinai, Moisés, em Patmos, João Evangelista, e na igrejinha de São Damião, para Francisco de Assis, essas vozes superiores, presididas e coordenadas por Jesus de Nazaré, sempre estiveram presentes. Existe na capela de Belmonte
um Cristo, uma imagem do Cristo, dorido e amargurado, a cujos pés a jovenzinha Joana d'Arc deve ter pronunciado o seu sim, a sua concordância com a missão a realizar. Um voto solene, recolhido pelo Cristo, pela imagem de Cristo, moribundo, e do qual não mais poderia afastar-se desse pronunciamento, dessa promessa. Joana d'Arc cumpre até o fim. Aquele voto era também de dor e de paixão. A lei de Deus desce, a lei de Deus se humilha perante o consentimento da alma, porque, respeitando a liberdade desta alma, a lei de Deus respeita a si própria. Deus não Deus sempre respeita as nossas escolhas. Nós temos liberdade de escolha. Nós temos livre-arbítrio. Deus não atropela as nossas liberdades. Deus sempre observa isso e respeita as nossas liberdades, então tem que haver sempre uma concordância da parte dos grandes inspirados e também uma concordância da parte de cada um de nós para com Deus. Deus nos dá liberdade total. Deus nos dá tão liberdade, tão grande, que nós temos liberdade para amá-lo ou não. Somente agora, Joana, desenvolvida antes de tudo interiormente, feita aquela reforma interior, somente agora Joana poderia lançar-se pelos caminhos do mundo. O doce período das efusões espirituais está terminado. Joana foi preparada. Agora ela vai à luta. Iniciar-se-á agora a grande batalha da conquista e do martírio. Disse, lutando com suas vozes. Sim, porque Joana não aceita passivamente a sua missão. Mas Joana discute e frequentemente resiste às suas vozes. Ela, Joana, lhes opõe os raciocínios do seu bom senso, que calcula as dificuldades, tanto quanto calcula as próprias forças. Então Joana expõe a sua dificuldade, as dificuldades em realizar a missão, e ela expõe também as suas pequenas forças. Mas as vozes encorajam Joana e as vozes têm todo o planejamento e vai passando aos poucos esse planejamento para que Joana vá executando. As vozes eram sempre distintas, separadas do seu eu. É uma voz externa mesmo, que vinha não de Joana. Então, as vozes eram sempre distintas do seu eu, com o qual às vezes colide, bate de frente, discorda, sem se confundirem jamais. Os desejos de Joana, os pensamentos de Joana, não se confundiam com as vozes das santas. Dá-se um encontro entre sua vontade humana e a vontade superior, uma como progressiva tomada desta vontade sobre aquela. Mas não existe qualquer violência. Não há violentação de consciência. Não há violentação das consciências. Sempre há concordância, adesão, aceitação, renúncia, para que o projeto continue. Mas não existe qualquer violência que anule a vontade e liberdade, como dissemos. Se Joana d'Arc obedece, é porque anteriormente discutiu, compreendeu, convenceu-se, como acontecerá com cada um de nós. Forma-se um pacto entre dois seres livres, conscientes
e conscientes. Conscientes, seres que têm já compreensão do fenômeno, seres que já têm compreensão da missão, e seres que concordam em trazer a missão por parte das santas e de São Miguel, e ser Joana d'Arc, que concorda, que aceita, que consente com essa missão que ela mesma escolheu antes de reencarnar na França com o nome de Joana d'Arc. Então forma-se um pacto entre dois seres, a santa e Joana d'Arc. Forma-se esse pacto, na verdade, com cada uma dessas vozes: São Miguel, Santa Margarida e Santa... que eu esqueci agora. Então, são almas conscientes e conscientes que concordam, que consentem. As forças do céu e da terra são distintas. As forças do céu e da terra encontram-se e lentamente se fundem numa força única. A força superior da orientação, da sabedoria, da inteligência, se une com a força da terra através da intermediária, através da médium, Joana d'Arc. E aí vem a força da terra, que são os exércitos franceses. Para isso foi necessário um longo período de incubação, de preparação, muito mais longo que o período da conquista guerreira e do martírio que Joana d'Arc passará. Nós estamos caminhando e vendo, e chegaremos a esse ponto também, onde ela é queimada na fogueira. Um período de preparação invisível, antes que o fenômeno pudesse explodir em sua maturidade. Um processo de progressivo desenvolvimento, antes de ele, o processo, atingir sua plenitude. Então há um período de preparo de Joana d'Arc, depois há a explosão desse fenômeno no comando que ela realiza com os exércitos franceses. E depois com o martírio que ela passa no final. Se as duas vontades se colocam, se põem de acordo, permanecem, todavia, duas vontades distintas, como distintos são os trabalhos a realizar. O trabalho das almas superiores é arquitetar, planejar, e o trabalho da Joana é executar. A vontade mais alta das vozes superiores e mais sábia permanece na direção e guia. Elas guiam, orientam. A outra vontade, que é a de Joana, segue, é comandada e comanda os exércitos franceses. No caso de Joana, as vozes não revelam todo o plano, mas, embora demonstrando conhecê-lo, todo o plano, completamente, só lhe comunicam, as vozes só comunicam, só revelam para Joana, nos momentos oportunos, a parte dele, do projeto, que interessa à sua execução. Então as vozes não chegam para Joana e descreve todo o projeto da missão que Joana precisava realizar. Fazer isso, e ainda revelar que no final ela seria queimada. Não, as vozes vão revelando por etapas, as revelações que não comprometem a etapa posterior. E realiza-se, então, com informações necessárias, não supérfluas, e não informações e revelações mais do que necessárias, não. O inspirado, isso acontece com os grandes inspirados de um modo geral, pois, sempre guiado pela mão, como uma criança. O inspirado é guiado.
A alma superior o guia, mas o inspirado consente. Os dois são conscientes. Quem guia e quem é guiado são conscientes. Os dois também são conscientes, aqueles que concordam, que aceitam. A missão é revelada aos poucos e a comunicação se limita ao mínimo necessário. Parece quase que as vozes amam esconder no silêncio o que a alma não teria força para aceitar. E é verdade. Por exemplo, Joana d'Arc não teria, com 17 anos, e com 13, muito menos ainda, força para aceitar a missão, sabendo que no final ela seria queimada. Então, as vozes, elas gostam desse silêncio e não falam mais do que é necessário, guiando-a, Joana d'Arc, docemente, com o menor dispêndio possível de energias. Observemos como as vozes se comportam na vida de Joana d'Arc. Concluída a tarefa de preparação, Joana d'Arc é lançada pelas vozes em sua missão e parte no momento justo, na luta. Ela, Joana d'Arc, não sabe outra coisa senão isso. Vá, vá, filha de Deus, vá. As vozes, porém, sabem e têm precisão, como que uma exatidão. Imediatamente, as vozes têm com precisão 4 objetivos: Vaucouleurs, Chinon, Orleans e Reims. São 4 cidades francesas, conexos entre si por uma proporção e lógica de desenvolvimento que ascende a uma única meta. Quando as vozes não têm de ser precisas, não são. Quando as vozes não têm necessidade de revelar detalhes com exatidão, com precisão, elas não revelam. Mas elas revelam quando precisa. Quando precisa, quando tem necessidade, quando tem precisão, quando existe como que uma exatidão para se realizar, então as vozes são claras, sem duplas interpretações. Existe um acordo entre a sabedoria do céu e as exigências dos acontecimentos. Elas, a sabedoria do céu e as exigências, sabem que Orleans, a cidade de Orleans, é a chave de toda a posição e que, perdida essa chave, desabaria a missão, que é de salvar a França do domínio inglês. Então, a estratégia traçada por essas almas superiores, e elas definem que Orleans é a chave. Então, ali a estratégia inicia em cima da reconquista, da retomada da cidade de Orleans, das mãos dos ingleses para as mãos dos franceses. Orleans está sitiada, cercada, desde outubro de 1428. Ela está dominada desde 1428 pelos ingleses. Ao iniciar-se de 1429, Joana já se acha em movimento. Reims, que é outra cidade, é o objetivo político que não se pode atingir senão numa segunda fase. Essa é a estratégia. Primeiro, a vitória que permite a legitimação do rei. E depois, a legitimação que confirma a vitória. A marcha heróica se desenvolve com uma segurança de guia que os grandes chefes daquela época não possuíam. O comando dado por Joana d'Arc aos exércitos franceses e aos chefes generais e outras patentes militares, essa segurança, essa guia, essa orientação, os militares, os chefes não tinham.
Tudo é predito pelas vozes. Joana d'Arc, no caos, mesmo naquele caos de guerra, segue reta como uma flecha, porque ela é guiada por vozes superiores. Malgrado os inimigos, o Delfim se tornará rei, e sou eu quem o conduzirá à consagração. Durante o processo em que Joana d'Arc passa, tem um momento que ela diz, que ela revela, que isso ela disse, que malgrado os inimigos, o Delfim se tornará rei, e sou eu, Joana d'Arc, que o conduzirá à consagração de rei. Assim afirmou a pequena pastora, a adolescente camponesinha. Como podia uma tão humilde criatura camponesinha, adolescente, Joana d'Arc, afirmar isso sem ser louca? Sem ser louca. E se era louca, como poderia acertar com tamanha precisão todas essas situações que ela passou, percorreu, auxiliou, libertou, consagrou o rei da França? Como ela poderia saber isso se não fosse grande e inspirada pela inspiração de São Miguel, pela inspiração de Santa Marta, pela inspiração de Santa Margarida? Como seria possível isso? Claro, ela era grande inspirada. Joana d'Arc era grande inspirada de noures, de correntes de pensamentos superiores. Façamos uma pausa aqui para que na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós possamos concluir esse capítulo 4, que é o capítulo dos grandes inspirados. E aí, para que depois possamos entrar no capítulo 5 de As Noures. Esta parte muito bonita, pena que a gente tem que interromper agora, dado ao vídeo que já está aí com 58 minutos. Essa parte é muito bonita e fica esse suspense para a próxima sexta-feira do que acontecerá com Joana d'Arc, como será a libertação da França e como se dará a traição dos próprios franceses para com Joana d'Arc, para que ela cumpra a sua missão, para que ela também possa libertar-se dessa traição que ela provocou lá atrás com Jesus de Nazaré, quando ela se chamava Judas Iscariotes. Então, o que a gente percebe, e agora dá para entender através dos grandes inspirados, é que o comando principal não está nas mãos dos homens na Terra, mas o comando principal é um comando superior espiritual, de uma diretoria espiritual sobre o planeta Terra. Aí a gente consegue compreender as curvas na história da humanidade. Curvas, por exemplo, em que Napoleão Bonaparte tinha tudo para continuar vencendo, mas houve uma curva ali e ele é derrotado. Curvas na história da humanidade que só dá para compreender com essas intervenções espirituais superiores, com o comando espiritual de Jesus, que é o governador espiritual do planeta Terra. A gente consegue compreender, por exemplo, a curva na história da humanidade, em que Hitler tinha tudo para continuar vencendo, e ali houve uma curva e Hitler foi vencido. Então, não tenhamos medo de coronavírus e de outros tantos. Tenhamos sempre a certeza de que o comando, a orientação, o planejamento
do que acontece sobre a terra, está sob o domínio, sob as mãos benditas de Jesus de Nazaré e sob a orientação de Deus, que quer de cada um de nós que sejamos felizes. E para ser feliz, precisamos corrigir os erros, corrigir os defeitos, abandonar os vícios, buscar as virtudes como a confiança em Deus, a fé, buscar as virtudes da humildade, essa simplicidade profunda com bondade, buscar as virtudes da caridade ou dessa altruísmo, buscar as virtudes do amor, porque o amor é tudo o que precisamos aprender. Como se diz, o amor é o que interessa. O amor é o que interessa. O resto não tem pressa. Então, confiemos em Deus. O que cada um de nós precisa passar, o vizinho não passará por nós. E tenhamos a confiança em Deus. E façamos a nossa parte. Façamos como está definido pelas autoridades sanitárias, esse cuidado que não só em períodos de pandemia, mas também no normal do dia a dia, o lavar as mãos, o cuidado da onde se coloca a mão e depois se coloca na boca ou no olho. Esse cuidado é constante. Ter o cuidado nesse período mais grave de um pouco de isolamento, porém não uma paralisação total como se realizou, porque senão vai faltar alimento, vai faltar materiais, vai faltar muita coisa. Então, façamos sempre com lógica, com critério e obedecendo essas diretrizes que as autoridades sanitárias têm passado para cada um de nós. E, acima de tudo, tenhamos a certeza que continuaremos na vida, sempre estaremos na vida, ainda que nesse período encarnados ou desencarnados, e sairemos desse ciclo de reencarnação, sairemos quando evoluirmos para caminharmos para a vida eterna na felicidade. Portanto, a recompensa é muito grande, vale a pena qualquer esforço para sermos felizes na eternidade. Muita paz a todos. Fiquemos com Jesus, na confiança que Deus nos assiste sempre.